Hoje estamos em casa. Pessoal, boa noite. Danilo Faria, falando daqui, São Paulo. Eu sou da área de comercial, de planejamento da RSE, já há quase 2 anos trabalhando na empresa e muito feliz de estar com vocês aqui, porque estamos em casa, né? Hoje estamos falando exclusivamente com os nossos alunos, alguns clientes, alguns amigos, alguns alunos. A gente sempre começa um contato desde a intenção de vocês de cursar os cursos da RSE, vamos decorando esses nominhos, vamos vendo isso acontecendo, convertendo em matrícula, vendo vocês na sala de aula, nos grupos do WhatsApp, e decidimos, então, privilegiar vocês e trazer dentro de um webinar específico uma pessoa... 2 fellows, né? Na verdade, uma não, 2 fellows, tanto o Américo quanto o Scott Berger, fellow do CCPS, Américo também Emeritus Member, Scott Berger, fellow da AISH, e veja só com quem a gente está conversando, né? A RSE, como um todo, desde 2016, já formou... Já abriu 8 turmas de especialização de PSM, já fechamos 5, estamos com 3 em andamento. Isso dá mais de 350 profissionais de PSM formados no Brasil e também na América Latina. A gente já formou pessoas da Colômbia, por exemplo. Um curso reconhecido pelo MEC, único aqui no Brasil, inclusive. A única turma de PHA e especialização, também conhecida, a gente tem hoje quase 20 alunos nessa turma, falando exclusivamente de análise de risco, saindo como especialistas de análise de risco. Todo esse pessoal, todos vocês foram convidados para estar aqui conosco e vão ter oportunidade de interagir, tanto com o Américo quanto com o Scott Berger, num assunto específico que a gente tem o maior carinho de fazer, que é competência e segurança de processos para a prevenção dos acidentes catastróficos. E até pensando nessa trilha de formação, de como atingir os profissionais e como trazer, de fato, conhecimento para uma gama maior de pessoas, nós também temos um novo curso que estamos lançando, acho que vocês já viram ele no mercado, eu queria falar dele aqui para vocês, que é o aperfeiçoamento de segurança operacional para técnicos. Vou falar uma coisa muito rápida para vocês. Primeira vez que eu vi PSM na vida, eu era técnico de segurança de uma enorme multinacional americana, estava implantando um processo e eu tinha como uma das atribuições implantar o processo e cumprir PSM dentro do projeto. E não havia quase nada de informação lá em 2008, tive muita dificuldade, principalmente de formação. E quando discutimos sobre esse curso internamente na RSE, a todo momento eu lembrava daqueles dias que eu passei dentro dessa empresa. Nosso objetivo com esse curso é, de fato, trazer conhecimento, trazer experiência para esses profissionais que estão envolvidos com o gerenciamento de segurança de processo, que estão lidando com o risco lá no campo diretamente, um pouco diferente dos engenheiros, supervisores, gerentes, até diretores de empresa que nós temos no curso de pós. A gente quer olhar para um nível técnico, operação, manutenção, técnicos de segurança, os profissionais precisam muito dessa informação, logística, técnicos de qualidade, enfim, pessoas que precisam desse nível de informação, estão lidando com os riscos diretamente na área, que talvez não vão buscar uma especialização, mas que a informação requerida num curso de 10 módulos, de 128 horas, incluindo um trabalho de graduação no final, possam agregar a sua carreira, fazer diferente na sua vida e conseguir buscar mais horizontes dentro da organização onde ele trabalha e, principalmente, influenciando na minimização dos riscos de acidentes catastróficos. As aulas são como vocês têm na pós, totalmente online, com o professor 100% em sala, e no nosso ambiente virtual de aprendizagem, vocês terão acesso às aulas gravadas para que possam interagir, tirar dúvida, consultar novamente durante todo o momento do curso. Indiquem para as pessoas das suas organizações, indiquem para quem vocês gostam, que vocês acham que faz sentido ter uma oportunidade de conhecer uma área nova,
e poder atuar no universo tão gostoso como a gente atua, né? E tão importante, inclusive, para a sustentabilidade empresarial das empresas. Seguindo, e antes de passar para o Scott, quando nós pensamos nesse webinar, assim que o livro de diretriz para a competência de segurança de processo foi publicado, nós fizemos uma reflexão do quanto nós estamos conseguindo tocar profissionais, quanto estamos conseguindo influenciar o mercado do Brasil, trazendo informação, trazendo conhecimento, trazendo formação. O projeto 261 é um projeto liderado hoje pelo Américo e pelo Nestor Espósito, que tem como principal objetivo traduzir livros e guidelines do CCPS de inglês para o português e tornar essa informação extremamente acessível no mercado brasileiro. Ou qualquer outro país que fale português, lógico. Cada livro desse aqui, em inglês, custa, às vezes, até R$1.000. E ao traduzi-lo com um time de voluntários, de profissionais da área de PSM voluntários, que dedicam o seu tempo para poder traduzir essa informação e fazer chegar a todos vocês, a gente já conseguiu influenciar e trazer até o mercado 5 guidelines e livros para que vocês possam ter acesso. Começamos pelo Process Safety Metrics, esse você consegue baixar no site do CCPS, totalmente em português. Fomos para o guideline de MOC. Na sequência, saiu o guideline de LOPA e quase um atrás do outro, rapidamente, a gente teve o de competência de segurança de processo e o para elaboração de procedimentos eficazes de operação e manutenção, esse extremamente fresco, tá? Foi publicado, foi informado isso na segunda-feira a todos vocês, já está disponível, inclusive, nas editoras. Uma das editoras é a Interciência, a Amazon também comercializa esses livros em português, tanto na versão impressa quanto na versão digital, tá certo? Outros livros estão em tradução nesse momento, a gente tem um próximo a lançar em março de 2022, e também um guideline para Process Safety, Combustible Dust Process Safety. Hoje nós separamos um tema específico para falar de competência de segurança de processo. E para que a gente comemore o lançamento desse livro aqui no Brasil, nada melhor do que trazer para vocês uma das pessoas que, inclusive, foi homenageado nesse livro. Scott Berger, como eu já disse, Fellow no CCPS, Fellow na ASH, um monte de anos dedicados à segurança de processo. Vai estar conosco aqui nos próximos minutos, entre 40 e 50 minutos, ele vai fazer a apresentação dele. Eu e o André, Clayton e o time da RSE como um todo, vamos estar provocando vocês no botão de Q&A, Questions and Answers, perguntas e respostas, para que vocês participem, envolvam, tragam elementos para a gente discutir. Ao final desse webinar, a gente vai ter de 15 a 20 minutos para tirar dúvidas, aí com o microfone aberto para Américo e Scott, trazer um pouco da experiência deles em 30, 40 anos de PSM, implementação de sistemas e principalmente formando e liderando pessoas nessa área, ao ponto de a gente conseguir, de fato, prevenir acidentes catastróficos nas organizações. Tá? Temos um tradutor, Clayton já explicou para vocês. Façam um bom proveito, estejam conosco e participem, tá certo, pessoal? Uma oportunidade importante aí para que a gente aprenda um pouco mais de competência e segurança de processo. Scott, are you ready? Scott, você está pronto? Scott, feel free to start the presentation. Okay. Yes, start the share screen. Thank you. Perfect. Obrigado. Perfeito. Right. Just a moment. Bem, There. só um minutinho.
Ok. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Not the complete limit of my Não é a totalidade do português que eu detenho, mas acho mais fácil falar em inglês hoje. Mas se vocês têm se tiverem qualquer perguntas, à medida que eu faço a minha apresentação, vocês podem usar o botão Q&A e digitando em inglês ou português, eu devo conseguir entender, especialmente se é uma questão tratando de segurança de processo. Então, sintam-se à vontade a usar esse botão de Q&A. E vamos agora falar sobre competência em segurança de processo. Hoje à noite eu estarei falando sobre o que é a competência em segurança de processo. Vou falar sobre a função da competência no sistema de gerenciamento de segurança de processo. Por que é tão importante competência? Estaremos falando do alcance das funções, quem precisa ter requisitos de competência em segurança e processo. Estaremos falando de uma ferramenta que utilizamos, que é uma tabela, uma matriz de competência, que nos ajudará a definir quais são os requisitos e gerenciá-los. E depois falaremos de uma avaliação da competência, tanto para indivíduos quanto para a empresa. E depois, finalmente, estaremos falando do processo de gestão de competência em segurança de processo. E o que é o mais importante, que é que nós queremos assegurar que as nossas empresas são competentes para gerenciar os perigos que existem nos seus sites, nas suas instalações. Então, como mencionado previamente pelo Manilo, a base dessa apresentação é este livro, Definições de Requisitos de Competência em Segurança de Processo. Esse livro foi dedicado a mim quando eu me aposentei, quando eu me aposentei da CCPS. Eu era o diretor executivo e o CEO deles. Fui por 14 anos, de 2001 a 2015. E desde então, eu aposentado, tenho continuado a trabalhar como um Américo, meu amigo, e estamos fazendo treinamento, estamos trabalhando como consultores, normalmente não em tempo integral, mas estamos focando em transmitir informação para a próxima geração de profissionais em segurança de processo e líderes também, e tentando solucionar alguns dos problemas mais difíceis que temos em segurança de processo. Então, eu gostaria de iniciar com algumas definições. E antes, inclusive, de fazer essas definições, de falar delas, eu gostaria de mostrar um vídeo relativamente curto que enfatiza os problemas em competência. 1 minuto só que eu vou mostrar esse vídeo nesse exato momento. Apenas um momento. Estou vendo aqui. Onde é que está o meu botão aqui para ativar o som? Acho que vocês não precisam nem... Vocês conseguem ouvir o vídeo? Não. Não, negativo. Não. No. Please share again, Scott, with the share complete sound. Yes. Yeah, okay, I think I have to stop. Yeah. And then I have to restart. Again, and back the checkbox with share complete audio. And then I can do this. Yep. There we go. Yep. Okay. Here we go. Então, começamos agora. I can't see the video, Scott. This is All Seer. I just was experimenting with fireworks for Estava experimentando trabalhar com... aqui. Acho que aperfeiçoei uma mistura aqui de enxofre
E estamos usando os magnésio, então vamos ver. Deixa eu ver se eu vou tentar fazer uma ignição aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Deixa eu só desligar a luz antes. Isso deve mostrar melhor o resultado. Vamos ver. Vamos tentar agora. Holy smokes. Uau. A little too much magnesium, I guess. Acho que me excedi no magnésio. Não vou mais repetir isso. Não irei mais repetir. Ótimo. So can you now see my presentation again? Vocês conseguem ver a apresentação? Ótimo. Então, espero que vocês tenham se divertido com o vídeo, mas isso vai nos ajudar a identificar e entender algumas definições aqui. Vamos iniciar com educação. Educação é quando você aprende como algo funciona. E eu acredito que esse vídeo, aquele senhor entendia a química muito bem. Deve ter estudado num livro, ele entendia como os reagentes químicos reagiriam para criar uma faísca e para mostrar a ignição. Mas não significa que ele realmente soubesse como utilizá-lo. E é isso que a gente trata quando a gente faz o treinamento. O treinamento é aprender a como desempenhar a tarefa de uma forma apropriada. É bem claro pelo vídeo que ele não tinha tido treinamento para lidar com a pólvora ou materiais similares de uma forma segura. Depois seguimos aqui, estamos aqui em competência. Em lidando com competência, não é apenas ter recebido, ter sido educado, ter recebido a educação e treinamento, mas também envolve a prática e se tornar proficiente naquela tarefa. Então, quando você está vendo um artifício, fogos de artifícios num feriado, as pessoas que estão lidando com aquilo já treinaram, já praticaram muitas vezes, então eles são proficientes em desempenhar aquelas tarefas. Este é um objetivo que nós todos temos. E depois temos esse termo competência. O terceiro termo é competente. Se você vê qualquer trabalho nas nossas indústrias, existem várias competências que as pessoas precisam ter. Há uma variação muito grande de tarefas que a pessoa precisa se tornar proficiente. Cada uma delas é uma competência. Você tem que poder fazer todas aquelas tarefas e fazê-las bem feito. E depois temos requisitos de competência, que são as habilidades que as pessoas precisam ter para desempenhar as suas tarefas e as suas funções de uma forma aceitável e segura. E é isso que nós estamos tentando fazer, definir requisitos de competência. E temos mais uma definição que provavelmente é a maior, a mais importante, que é competência em segurança de processo. O que isso realmente significa é que a sua empresa precisa ser competente para gerenciar seus perigos, o que significa que todas aquelas pessoas que têm tarefas críticas na sua empresa relacionadas à segurança de processos, eles precisam ter conhecimento técnico, habilidade de gerenciar, precisam treinar, precisam prover os recursos necessários para fazer as tarefas. E eu preciso mencionar que recursos e cultura são muito importantes, porque você pode ter as habilidades, mas se a cultura da empresa é de tal... as pessoas
assumem que aquilo já está lá e ignoram o que precisa ser feito. Então, a empresa pode ter as habilidades, mas a empresa não é competente para gerenciar os seus perigos. Da mesma forma, se você tem um expert, um profissional na sua empresa, possivelmente eu estou trabalhando para a sua empresa, o Américo trabalha para a sua empresa, ou outros, mas ninguém mais tem aquelas habilidades, então, ou mesmo se eles têm habilidades, mas eles não têm o tempo à disposição para fazer o trabalho, ou não têm as ferramentas para aquilo, bem, então a empresa não será competente para gerenciar seus perigos de segurança em processo. Então, qualquer um, em qualquer função, tem que ser competente para desempenhar aquela tarefa, aquela função. Ou seja, precisam ter a educação, conhecimento, treinamento, habilidade, a prática para desempenhar aquela tarefa. E, por último, eles têm que ter as capacidades físicas e mentais. Às vezes, eu acredito que as pessoas ignoram a capacidade física. Então, por exemplo, se você pergunta a um operador para desempenhar determinada tarefa que requer que aquela pessoa viaje, que aquela pessoa ande por muitos quilômetros, eles podem demorar para chegar lá, uma certa distância, ou você pode requerer que eles façam várias viagens durante um turno, o que acaba acumulando se tornando muitos quilômetros e as pessoas se cansam daquela tarefa. Então, você tem que se assegurar para se assegurar da competência em segurança em processo, que as pessoas tenham todos esses requisitos e essas habilidades. E eu tenho que fazer a pergunta, vocês não precisam me responder, porque é uma pergunta retórica, mas se a sua empresa não tem competência em segurança de processo, ou seja, se a empresa não tem as habilidades para fazer todas as tarefas que as pessoas precisam desempenhar para permanecer seguros, então a pergunta é, a empresa deveria estar trabalhando em certos processos que têm perigos de segurança de processo? Eu acho que acreditamos que a resposta seria não. Você não vai a um hospital, pede para um cirurgião cardíaco e depois pede para que alguém que não tenha aquele treinamento e aquela prática, aquela educação, para fazer a cirurgia cardíaca. Então, a mesma coisa se aplica à segurança em processo e operações perigosas. Então, nós já conversamos sobre CCPS. Há uns 10 anos, CCPS publicou um livro, Vision 2020, Visão 2020. Não sei qual é o nome em português, mas nos Estados Unidos, quando você tem Visão 2020, significa que você consegue enxergar muito bem. Então, nós estávamos tendo uma visão, estávamos tentando ter uma visão clara do que o futuro nos reservava para a segurança em processo. E nós víamos muitas coisas que acreditávamos que fosse típico de empresas no futuro que tinham grande e satisfatória performance em segurança de processo. Os itens em azul as empresas fariam por conta própria e os itens em verde as empresas fariam em colaboração com outros, com as empresas, com o público, com o governo, com outras associações. E você pode ver que dentro da empresa várias coisas estão relacionadas à competência. Ou seja, uma delas é essa que é desenvolvimento de competência intencional. Ou seja, a empresa tem que aceitar consciência essa tarefa de desenvolver a competência em todos os seus níveis. A segunda questão é aplicação melhorada, a aplicação aprimorada de lições aprendidas. Então, a gente sabe, nesse ramo de segurança de processo, que as pessoas estão sempre aprendendo. Se a gente falha em aprender, estamos perdendo as nossas habilidades. Significa que os nossos treinamentos, nós estamos atrás do treinamento, estamos deteriorando a nossa habilidade para manter a competência. Então, nós temos que focar em aprendizados, em aprender dos eventos indesejáveis. Falamos sobre sistemas de gestão de segurança em processo. Eu prefiro me referir a
ao segurança em processo, risco baseado em segurança de processo do RBPS. Isso está em domínio público há mais de 15 anos, então está se tornando bem conhecido. É mais detalhado do que o PSM, que muitos de vocês provavelmente estão familiarizados. A diferença-chave, eu acho, aqui, é que tem muitas coisas nesse sistema de gestão que falam de gerenciar pessoas e melhorar as suas habilidades. Então, quando a gente fala de competência nesse sistema de gestão de segurança do processo, aqui, a cada uma dessas 20 barras verticais da esquerda à direita, cada uma dessas tem algum tipo de requisito de competência. E algumas podem estar atribuídas a vocês ou a outras pessoas, mas todos os requisitos de competência estariam atribuídos a uma determinada pessoa e aquela pessoa deveria desempenhar aquela tarefa. Todo elemento aqui tem um requisito de competência. E depois nós podemos enxergar aqui explicitamente que competência em segurança do processo é um dos elementos. E onde que esse elemento reside é num grupo de elementos que são chamados de se comprometer à segurança em processo. O que isso significa é que o compromisso da empresa significa que o CEO e o conselho também estão comprometidos com todos os requisitos. E um dos comprometimentos que a liderança precisa aceitar é, em competência, se assegurar que existem as pessoas certas, estão nos lugares certos, com as habilidades ideais e corretas. E aqui nós temos aqui em gestão de risco, temos um outro aqui, que é treinamento e asseguração e certeza na performance. Aqui nós temos dois elementos que havíamos falado. A primeira aqui é do treinamento, dar as habilidades para as pessoas, aquelas habilidades que elas precisam. E depois nós temos performance assurance, que é onde a gente se certifica que aquelas pessoas são competentes para desempenhar suas tarefas. E é onde é um outro elemento onde a competência é muito importante. E o último elemento aqui, que é revisão de gestão e melhoria contínua, que isso significa, isso segue a diretriz corporativa, o compromisso corporativo de revisar todos os elementos de segurança e processo, e um desses aspectos é se assegurar que, à medida que a empresa muda, à medida que as pessoas passam de uma função para outra, à medida que o negócio modifica, que aquela empresa permanece competente para gerenciar todos os seus requisitos de competência em segurança de processo. E depois nós temos aqui quais funções deveriam ter requisitos de competência em segurança de processo. É claro que funções operacionais e técnicas deveriam ter esses requisitos. Então, se você é um líder de operação, ou um líder da instalação, ou um líder do setor do SMS, a pessoa que tem que lidar com o programa de integridade de ativos e a sua equipe, os líderes de turno, por exemplo, na área, o pessoal que trabalha na indústria, no site, todo mundo com função técnica na empresa vai precisar ter algum tipo de requisito de competência em segurança de processo. E falaremos sobre isso depois. Mas outras funções também deveriam ter esses requisitos. O CEO, o presidente, o líder do negócio. E eu dou alguns exemplos de requisitos que esses indivíduos deveriam ter. Por exemplo, os executivos sêniores deveriam entender quais são os critérios de riscos e entender quais são os riscos maiores que a empresa tem que lidar e apropriar os recursos de forma correta. O CFO também, ele precisa entender o caso
o business case para segurança de processo, ajudar a sua equipe, ajudar os líderes a tomar as decisões relacionadas à segurança de processo. O líder de recursos humanos também. Mas em muitas empresas é o líder de recursos humanos e a sua equipe que gerencia competência em segurança de processo e que se asseguram que são contratadas as pessoas corretas e que são treinadas e certificadas e habilitadas para fazer os seus trabalhos. À medida que as pessoas transferem de uma posição a outra, de uma parte para outra da empresa, o líder de recursos humanos é muito importante. O líder de engenharia, de tecnologia, ele precisa saber projetar um processo seguro e avaliar perigos. A área de compras também, novos equipamentos, outros materiais, eles precisam entender as mudanças de gestão também. O líder de vendas, ocasionalmente o vendedor, ele promete alguma coisa, ele precisa entender quando uma empresa quando a fábrica poderá ou não entregar algo. Pode ser que haja um problema de segurança de processo de manutenção, que vai causar atraso. Um vendedor um líder de vendas precisa saber falar sobre isso e ter conhecimento disso. Eles também precisam entender quando um cliente tem um requisito de segurança do processo e precisa trazer isso para a empresa para que eles possam ajudar os seus clientes com assuntos de segurança do processo. Qualquer um que trabalha em qualquer filial, qualquer planta, no mínimo eles precisam saber para onde seguir em caso de emergência. Isso é o mínimo, é o requisito mínimo para todos. Então, quando nós decidimos definir requisitos de competência em segurança de processo, nós vimos as funções e perguntamos quais são os perigos que as pessoas naquelas funções estarão sujeitas. E quais são as consequências daqueles cenários, as mais importantes consequências daqueles cenários. E quais são os requisitos daquela função que são necessários para impedir aquele cenário. Quando a gente vê explosão, nuvens tóxicas, quais são os cenários que poderiam causar aquele acidente? E qual é a função da pessoa naquele trabalho? Qual é a função daquela pessoa para prevenir aquele cenário, para entender aquela função? Você precisa entender quais são as ferramentas e habilidades que aquela pessoa precisa ter para ser competente e atender aos requisitos. Qual o nível de competência? Você precisa ser um expert? Você precisa ter apenas uma familiaridade? Qual o nível de habilidade que aquela pessoa precisa ter? E alguns requisitos a mais, como que são, por exemplo, você não pode aceitar um determinado trabalho se você não fez outra coisa no passado. Muitas empresas promovem empregados para uma função gerencial ou um nível gerencial para outro nível gerencial. Muitos desses terão requisitos muito específicos para que aquela pessoa aprenda a função. Porque quando aquela pessoa é promovida, no início ela pode não saber tudo. Não precisa saber tudo, pode não saber tudo, mas tem alguém lá que vai ajudar aquela pessoa a se preparar até ela se tornar competente. Então, aquele recurso pode necessariamente ser definido. Então, os perigos, as consequências, os cenários, as funções, as habilidades e a competência e outros requisitos que serão requeridos. Agora, eu tenho muitos slides com exemplos de tabelas de competência, são slides muito longos e detalhados, então não acho que vale a pena ler todos para vocês, mas eu sei que estaremos apresentando uma cópia dessa apresentação para vocês depois do webinar. Então, vocês poderão, vocês mesmos, ler essas tabelas, mas alguns exemplos. No lado esquerdo aqui, nós temos um exemplo do elemento de sistema de segurança de processo. Aqui nós temos nível de entrada, ou seja, o nível inicial, alguém que não tem conhecimento detalhado.
é alguém, por exemplo, algum supervisor de função, por exemplo, na fábrica. Eles precisam ter um senso, sentir uma certa vulnerabilidade ao perigo. Eles precisam saber como participar num PHE, num PHA. Se eles estão envolvidos em integridade de ativos, eles precisam saber fazer a manutenção, a prova, a inspeção relacionada às suas funções. Então, todos aqui são requisitos básicos e, como eu anoto aqui, não é uma tabela completa. A maior parte das funções terão muitos outros requisitos. E alguém aqui perguntou, é viável conseguir obter 100% de competência empresarial? Eu diria que é possível, mas os desafios é que as empresas estão mudando o tempo inteiro. Então, as pessoas são promovidas, tem muitos que se aposentam, outros que saem. A organização, a empresa muda, pode haver uma reorganização, de repente uma compra, uma fusão empresarial. Sempre que acontece alguma coisa assim, existirá uma mudança no que as pessoas estão fazendo e nós podemos encontrar situações onde existem lacunas de competência. Então, mesmo se você consegue fechar todas as lacunas, sempre haverá algumas ocasiões onde essas lacunas ocorrerão. E sabemos que as mudanças mudam o tempo inteiro, acontecem o tempo inteiro. Então, na realidade, é um objetivo difícil de atingir. Aqui temos uma outra tabela de competência. Então, aqui é para alguém que já é nível intermediário, um praticante de segurança em processo. Então, em termos de cultura, eles precisam entender o que é segurança em processo baseado em risco e como funciona. Eles devem ter conhecimento mais profundo de padrões, como escrever procedimentos de operação. Eles possivelmente precisam saber como coletar dados de segurança em processo e indicadores. Outra pergunta aqui? Alguém aqui está perguntando sobre a função dos líderes seniors em competência de segurança em processo. Eu estou chegando a esse assunto agora. E aqui é uma tabela de competência para um líder. Pode ser um líder de uma instalação. Eles precisam ter as competências básicas, precisam entender um pouco de como os incidentes ocorrem. Eles precisam, em termos de cultura, saber quais são a missão, os objetivos em termos de segurança e processos. Precisam saber como está a empresa, o status da empresa. Precisam conseguir comunicar segurança em processo e forçar progresso. Eles precisam saber da equipe deles precisam saber quais são as lacunas de incompetência e como preencher essas lacunas, fechar as lacunas. Se você é um líder numa função na planta, você precisa conseguir obter o apoio do seu grupo de trabalho em segurança e processo. Em termos de perigos, avaliação de risco, você precisa ser um expert no risco corporativo, na matriz de risco corporativo e saber você precisa saber onde eles estão naquela matriz. Em termos de mudança de gestão, qual é o processo, o que você precisa saber para autorizar no MOC, no MOC, no MOC. Isso seria um outro exemplo para um líder. Não é uma tabela completa. E para o CEO, eles deveriam entender quais são os riscos mais sérios que estão sendo gerenciados pela empresa. Eles deveriam saber quais são os critérios, o que é um risco aceitável, o que não é um risco aceitável e qual tipo de informação eles precisam ter para decidir ou fazer ou criar alguma exceção do risco corporativo.
Eles têm que tomar uma decisão bem informada, embasada em dados. E muitos CEOs vêm da área de marketing. Às vezes, CEOs são da área jurídica, vêm da área jurídica. Mas qualquer boa empresa, o CEO vai aprender, vai se dedicar a aprender isso, porque riscos de segurança de processo são aquelas questões que podem realmente afetar uma empresa muito pejorativamente. Então, aqui temos necessidades versus a competência, avaliação de competência. Então, nós mostramos aquelas tabelas. Você pode selecionar uma pessoa e a sua tabela de competência, e você pode pedi-los para fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Você perguntar se eles têm as ferramentas para aquelas funções. Ou você pode pedir para que um colega ou seu gerente ou alguém, um profissional da área de segurança do processo. Então, uma vez que você tem aquela matriz ou aquela tabela de competência, você pode fazer uma avaliação baseada naquilo. E também falamos sobre, se você pensa, considera uma tabela para um indivíduo, para uma empresa, aquela matriz é enorme. E aí você pode fazer um processo, uma avaliação formal de competência de segurança do processo, uma atividade separada, e identificar onde estão as lacunas, as maiores lacunas. Ou existem várias habilidades que estão faltando na equipe, na equipe de trabalho. Pode ser necessário contratar pessoal de treinamento, e aquela habilidade que possivelmente só uma ou duas pessoas precisam ter, mas não tem. Então, pode ser que seja necessário fazer um treinamento específico para aquela pessoa, ou adquirir, treinar internamente ou adquirir de fora aquelas habilidades. Treinar as pessoas para que fechem aquelas lacunas. Métricas de competência, ou indicadores. Uma outra pergunta aqui. Para gerentes de recursos humanos, qual tipo de treinamento é necessário para os gerentes de recursos humanos? Bem, eu vi em muitas empresas onde eu faço treinamento básico de segurança do processo, o gerente de recursos humanos normalmente é pedido que ele também compareça ao treinamento, junto com a outra equipe. Nós não precisamos entender todos os detalhes de como performar ou fazer integridade de ativos, como fazer a gestão de mudança, mas eles precisam saber quais perigos podem aparecer, estarem sensíveis e cientes daquilo, entender que existe uma longa lista de requisitos e ter uma ideia quando eles avaliam o potencial empregado, se aquelas pessoas têm aquelas habilidades ou não. Então, é um nível. Pode não ser um treinamento muito detalhado, mas eles precisam saber algumas coisas para poder decidir apropriadamente. Então, agora falando de métricas e indicadores. Aqui temos alguns exemplos. Então, quando a gente pensa sobre métricas, a gente pensa em medir o resultado que você está tentando obter. Então, por exemplo, uma medição simples poderia ser qual o percentual de requisitos de competência não estão sendo atingidos. Então, como falamos antes, aquilo pode ser difícil de chegar aos 100%. À medida que você vai treinando outras pessoas, aquele número vai subindo, mas à medida que elas mudam de empregos, aquilo baixa. Mas é importante rastrear aquela métrica. Percentual de incidentes ou de investigações de quase incidentes que haviam onde a pessoa tinha uma falta de competência e aquilo era a causa. Nós vimos muito isso. Treinamento, retreinamento. Existem algumas habilidades que são requeridas que não são feitas com muita frequência. Então, às vezes, é importante fazer um retreinamento. O percentual de compleção desse treinamento pode ser uma métrica. Percentual de itens de ação que estão pendentes. É muito importante rastrear. Algumas ações não foram
encerradas. Isso pode te dizer que pode haver algum problema no treinamento, por exemplo, no departamento de treinamento. E alguns outros assuntos que você pode querer monitorar, por exemplo, em questões internas, onde você está tendo serviço interno ou externo. Para muitas empresas, existem muitas empresas que o líder de PHA pode vir de fora da empresa, porque eles podem querer uma perspectiva diferente. Eles não acreditam que eles conseguem manter a competência da sua própria equipe, então eles contratam pessoas com aquela competência. E você pode ter um objetivo, um alvo, onde você diz, olha, eu quero um percentual mínimo de competências que são preenchidos de fora da competências preenchidas de fora da empresa. E antes de trabalhar na CCPS, eu trabalhei no setor de SMS de uma empresa e o nosso objetivo era obter 75% das nossas competências vir de fora, feito por experts, por profissionais de fora, porque nós não queríamos esse pessoal na nossa equipe. E aí a gente conseguiu um expertise maior, porque eram pessoas que faziam as tarefas sempre. Então, o nível de expertise deles era muito alto, eles eram muito bons naquilo. Outras coisas para considerar. Em média, quanto tempo as pessoas gastam nas suas funções? Quanto mais tempo, o tempo maior naquela competência, a pessoa se torna um expert. Então, hoje nós vimos pessoas como eu mesmo, como o Américo, nós chegamos à idade da aposentadoria, saímos da empresa, e à medida que a força de trabalho vai envelhecendo, isso é um alerta para a empresa, que significa que precisamos de gente nova para treinar e para estarem disponíveis. E depois, quando essas pessoas saem, os veteranos saem, a idade baixa muito e você pode precisar de pessoas mais veteranas, com mais expertise. Essas são algumas métricas que podem ser usadas. Gestão de competência. Se você é um líder em qualquer nível da empresa, desde o conselho de administração, a liderança da equipe, até os líderes de turno, de trabalho, você é responsável para manter competência de segurança do processo na sua empresa. Você é responsável, não precisa você fazer o treinamento, mas significa que você precisa preparar e se responsabilizar para que o treinamento seja feito para a sua equipe. Porque você quer se assegurar que a sua equipe pode fazer as tarefas de uma forma profissional e competente. E se você consegue fazer assim, e todos os outros líderes também conseguirem fazer isso, então a empresa terá grande competência em segurança do processo. Como eu mencionei antes, isso vai acontecer durante as revisões de gestão, da gerência e em melhoria contínua. A gestão de competência é muito importante quando se muda a organização, não só quando a gente avança na nossa carreira, mas quando uma empresa está enxugando, mudando, ou quando ela está crescendo. Em casos como esse, a gente encontra situações onde algumas pessoas podem ter, a empresa pode ter várias habilidades, em algumas habilidades podemos ter muita competência, mas em outras habilidades pode faltar, podemos ter lacunas. Então é muito importante usar essas tabelas de competência e redefini-las quando há uma mudança na organização, para se assegurar que nada fica de fora, que tudo é avaliado. Então, estou chegando ao final aqui, depois de responderei as perguntas. Então, para resumir, a competência de segurança do processo é a competência coletiva da empresa, competência para gerenciar com sucesso todos os seus riscos de segurança e processo. Esse é o círculo grande aqui do lado de fora. E ele contém o termo competência, que significa que para qualquer empregado, aquele empregado pode desempenhar todas as tarefas necessárias para preencher a sua função em controlar riscos de segurança em processo.
E isso vem, a competência, ela advém da experiência, mas também do treinamento. Então, aqui temos o treinamento, que treinamento mais experiência leva à competência. E, por fim, educação. Educação é o núcleo, onde é um entendimento chave, core, é a base do qual o resto depende. Se você não conseguir entender, não tiver um entendimento da educação base, você não consegue desempenhar, você não consegue crescer. Então, ou num grupo competência deve ser, seja no ambiente individual que corporativo, tem que ser desenvolvido, preparado e gerenciado. Se a pessoa não tiver competência, se a empresa não tiver competência para gerenciar os seus perigos, será que aquela empresa deveria atuar naquele ramo? Acho que não. Então, isso conclui a nossa apresentação e eu posso aceitar, tentar entender as perguntas aqui. Qualquer coisa eu peço para o intérprete para me ajudar. Então, uma forma aceitável para assegurar a segurança para cada função. Então, a gente tem que começar com a tabela de competência para cada função e depois olhar cada competência e ver o nível de proficiência, o nível de habilidade daquele empregado necessário para fazer aquelas tarefas. Espero que isso responda à pergunta. Uma equipe bem capacitada em segurança de processo. Então, isso aqui trata de Tier 1 e Tier 2 e relatar os incidentes de Tier 1 e Tier 2. Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta. Yes, please. Yeah. Danilo, o Scott solicita que a pergunta da Sandra, como uma equipe bem capacitada... I thought so. I thought that was the answer. And yeah, I thought so. Okay. So yes, yeah. So I think you have to switch to the other channel. Okay. Yep. No problem. Okay. So I guess the question is, can então, acho que a pergunta é se um time que já está bem treinado em segurança de processo, que está querendo aprender dos relatos de incidentes, eles podem reduzir Tier 1 e Tier 2? Acho que esse é um assunto diferente, não é competência, mas é muito importante que não só apenas, não se trata apenas dos indivíduos aprendendo, mas é aquela mudança, que a mudança vai ocorrer como resultado daquilo que aprendemos. Então, isso pode significar que, devido àquilo que você aprendeu, você pode mudar um procedimento de operação, você pode identificar uma habilidade que está faltando, você pode aprender muitas coisas a partir de um incidente ou de um relatório de incidente, mas o importante é que algo muda com o resultado. Isso pode ser requisitos de competência, mas se este é o caso, eu estou convencido de que, se a mudança ocorre, então os incidentes podem ser reduzidos. What is your suggestion that we can improve proficiency in process safety as a whole? Qual a sua sugestão para a gente melhorar segurança do processo por função? Bem, você tem que perguntar qual é a habilidade que você está tentando. Se você está, digamos que seja, como desempenhar, como inspecionar um equipamento. Bom, então você provavelmente teria alguém que é um expert naquilo, observar a pessoa fazendo a manutenção e determinando se aquela pessoa é ou não é competente para aquela tarefa. Se fosse um PHA, você poderia ter uma pessoa liderar o PHA e ter um expert, um profissional observando e
e mantendo e vendo bem e certificando que a pessoa está fazendo o trabalho corretamente. Outra coisa. Vejamos. Angelica Lucas, I'm sorry. Angelica, could you translate that one for me, please? Where is it? Hold on. What the best way or tips to help in the persuasion and the cover the conscience and perception of the leadership, the high leadership, about how important to implement and invest in a robust process safety system. I might have Americo help me answer this question. O Américo poderia me ajudar a responder essa pergunta, mas aprender a falar com um líder sênior na empresa é muito importante. Aprender a se reunir com ele. É esperado que haja alguém dentro da organização que pode ajudá-lo a estruturar a sua mensagem. Pode ser o vice-presidente de SMS. Você pode precisar convencer aquela pessoa também que segurança do processo é importante. Existem muitas coisas que as pessoas podem fazer, dicas, por exemplo. Uma das coisas que nós sabemos é que o valor das ações de uma empresa pode ser afetado por um incidente de segurança do processo. 20% do valor das ações da empresa podem ser reduzidas de uma noite para outra com um acidente. Então, isso chama atenção no conselho. E existem outros casos também. E eu gostaria de me referir a uma publicação da CCPS, que pode estar em português, que é o business case, o motivo para ter a segurança do processo. É um livro. Com frequência, os líderes estão convencidos quando você mostra vídeos de incidentes, seja da sua empresa ou de outros incidentes de empresas como a sua, para fazê-los entender o que pode acontecer. Isso também pode ser bastante eficaz, uma técnica bem eficaz. Como definir uma função crítica de segurança na empresa? Bem, toda empresa tem uma forma diferente. Isso varia de empresa para empresa. Eu diria que não existe uma posição na empresa que não tem importância. Funções críticas de segurança são aquelas que tomam a decisão, que decidem questões críticas do ponto de risco. Fazendo o MOC, por exemplo, liderando um PHA, pessoas que estão verificando os projetos. Essas pessoas são as pessoas, digamos assim, as pessoas-chave, onde muitas funções se aglomeram, e é importante que as pessoas naquelas posições naquela posição sejam bem, tenham muitas habilidades. Mas eu acho que qualquer líder de negócio é crítico também. Se ao fim do dia aqueles líderes não estão entregando os recursos financeiramente, o apoio visível, é muito difícil para a empresa operar com boas práticas de segurança em processo. Alguém perguntou aqui que se implementar segurança de processo, gestão de segurança de processo, isso inclui segurança ocupacional ou não? Eu acredito que esse é um assunto que nós deveríamos estar... É um assunto para ser discutido numa happy hour, não aqui no webinar, mas tipicamente pensamos de segurança de processo como gerenciar equipamento, processos, tecnologia. Pessoas é que têm que fazer isso, mas o que nós estamos controlando é tecnologias, processos, empresas, sites. Segurança ocupacional são tarefas no campo que são feitas por trabalhadores.
Então, são habilidades diferentes, são instruções de operação diferentes. Eu diria que eu acho que provavelmente existem requisitos, provavelmente, de segurança ocupacional, e alguns pode ter um overlap, mas você pode ser muito bom em segurança ocupacional e não em segurança do processo. Então, eu penso nas duas questões como assuntos diferentes. Mais alguma coisa? Why don't Americo, how much more time do we have? Temos mais quanto tempo à disposição? Mais uns 10 minutos. Why don't I just ask our interpreter to start from the top, and I'll do my best to get through as many questions as we can. I can help in the next question. Okay, so let's see, starting with Marcelo Almeida. Okay. I would refer you to the book. Eu sugeriria esse livro novo do CCPS que fala de liderança de segurança em processo do conselho à fábrica, que eu recomendo porque eu que escrevi esse livro, mas ele vai explicar muito bem a função do líder em definir a cultura. E eu diria que 90% da cultura vem das expectativas que os líderes comunicam e determinam, e como eles comunicam, as palavras. Então, se você pode trabalhar com seus líderes e fazer isso de uma forma aceitável, vocês verão as mudanças que vocês procuram. So let's go to the next. Yeah, no. Well, let's see. Manuel Rodriguez. Manuel Rodriguez, Leonardo Faria, Roberto Rico. Oh, the first one, yeah. Yeah. Ah. Yeah, that's a really, really good question. É uma ótima pergunta. It's really their leader's job. É o trabalho dos líderes assegurar que esse sentimento de vulnerabilidade é mantido, que eles continuem fazendo seus trabalhos de uma forma profissional. E se o gerente espera que eles trabalhem como profissionais e mantenham um senso de vulnerabilidade, eles os farão. Se o líder não presta mais atenção, as pessoas vão relaxar, vão esquecer e vão relaxar e não fazer aquilo que eles deveriam fazer. So the next. How to start? Yeah, well, I think Leonardo answered his own question. I think Leonardo respondeu a própria pergunta. A primeira coisa é criar a cultura, construir a cultura. É muito difícil construir a cultura de baixo para cima. Não é impossível, mas você precisa encontrar aliados na alta gerência e convencê-los, ajudá-los a convencer pessoas acima na organização
e também lateralmente. Então, é muito trabalho construir a cultura de baixo para cima, mas a boa notícia é que quando você começa, as pessoas começam a reconhecer que que as organizações com uma boa cultura obterão também resultados melhores, tornarão mais produtivos e as pessoas começam a prestar atenção. Yes, please. Yes. Yeah, I think I understand what this person. Eu acho que eu entendo o que essa pessoa está dizendo. Existem tipos diferentes de softwares de gestão de organização. Eu não normalmente lido com elas porque é mais usados para recursos humanos ou indivíduos, mas eles permitem os gerentes de recursos humanos que eles realoquem habilidades. Então, gestão de mudança organizacional, se você constrói essas tabelas de competência nesse tipo de software, isso é basicamente alocando tarefas de um lugar para o outro. Me parece que me torna possível. Well, Leonardo Faria, first question, just He has two questions. Yeah. Well, I think I think where to start is. Bem, onde começar? Eu começaria nas unidades operacionais pequenas, de repente, para que pelo menos a gente consegue definir uma unidade e depois começa a construir daquele ponto. Eu assumo que essa pergunta é de um site, de uma planta, é isso? A segunda pergunta, como dizemos, a gente não quer que o perfeito seja um inimigo do bom. Então, eu acho que nós começaríamos com algo que consideramos ser as funções mais importantes, baseado na investigação de um incidente ou do risco da empresa e ver onde a competência é mais importante. Então, se você tem uma instalação que há perigos, grandes perigos, você tem que começar por lá. E se existe algum processo que a gente realmente depende que funcione com segurança, a gente faria isso. A gente abordaria pelo lado do risco e começaríamos com aquilo, e isso vai demorar um pouco, mas você começa a construir os perfis de competência. Outra pergunta que você também pode perguntar às pessoas para criar os seus próprios perfis. Pode não ser perfeito, você pode depois ter que entrevistá-los novamente, perguntar, e esse aspecto do seu trabalho, esqueceu de algo, mas você também pode perguntar às pessoas, pode pedir para que as pessoas façam um perfil. Eu acho que nós já respondemos essa pergunta aqui, que é basicamente do Cássio, que é para ter uma boa cultura você precisa de líderes fortes que falam sobre segurança do processo, fazem o que deveriam fazer, que gerenciam, que falam com conhecimento de causa. Isso vai ajudar muito.
I see a question about how much time to implement competency process. It's a really good question, and I don't know the answer. Quanto tempo? I haven't done this myself. I would have to go and talk to some people in my network who have. My guess it takes some time. Okay. So I think all right. If you want, I can. If you. Se vocês preferem, eu posso responder essas perguntas, posso pegar essas perguntas e responderei ao Américo. E ele pode depois redirecionar para você. Serve para você isso? Demais, demais. Serve demais. Excelente ideia. A gente iria propor o mesmo. Ok. Obrigado pela disponibilidade, Scott. E principalmente por contribuir com... My pleasure. Temos aqui 110 pessoas na sala e eu tenho certeza que você está influenciando demais a formação das pessoas nesse tema tão importante como segurança de processo. Obrigado por enquanto, Scott. Eu queria ouvir um pouco o Américo. It's my pleasure. I've enjoyed being with you. I wish I could have been in there on purpose. Prazer é meu. Gostaria de estar aqui. Gostaria de estar com vocês pessoalmente. O Brasil é fantástico. I always love visiting. I always love visiting. Yes. Tá certo. Scott, obrigado por enquanto. Eu queria ouvir um pouco do Américo. Américo, o que você achou do tema? As perguntas, o pessoal está elevando muito o nível das perguntas aqui. O que você viu por aí, Américo? Bom, boa noite a todos. Obrigado pela participação, obrigado, Scott. Eu gostaria de trazer a reflexão nossa que a construção de um programa de desenvolvimento de competências numa organização, ele deve levar em consideração 3 grandes dimensões para cada um dos níveis da organização: alta liderança, lideranças intermediárias e profissionais na linha de frente, que executam atividades. As 3 grandes dimensões que vão definir que competências e qual o nível da competência, ou como essa competência deve estar desenvolvida, incorporada naquela função. A primeira dimensão é que competências necessárias para realizar uma atividade. Portanto, pensem um presidente de uma empresa, um coordenador de produção e um operador. Qual o nível de competência para realizar a atividade de análise de risco que um presidente de uma empresa precisa, que um engenheiro de produção precisa e que um operador precisa? Estamos falando de funções bem estratificadas na pirâmide e estamos falando de uma primeira dimensão que chama-se definição de competência para realização de uma atividade. A segunda dimensão chama-se definição de competência para tomada de decisões. É um segundo nível de conhecimento e competência requerido para uma alta liderança, presidente, liderança intermediária, um gerente de produção, um supervisor de produção e um operador. Então, em segurança de processo, em determinado tema, por exemplo, gerenciamento de mudanças, por exemplo, avaliação de risco, por exemplo, trabalho com atividade crítica, para tomada de decisão, ou seja, qual a competência ou as competências e qual o nível de senioridade ou nível de especialização que eu tenho que dar para uma alta liderança, para uma liderança intermediária
ou para um executante. Falamos, portanto, já de duas dimensões, para que eu possa definir quais competências e com que profundidade essa competência deve ser passada para uma determinada função. A primeira dimensão, realização da atividade. A segunda dimensão, tomada de decisões. Agora eu quero trazer uma terceira dimensão que é inédita. Eu não tenho dúvida. Ela é inédita. Por quê? Porque essa terceira dimensão ela vai trazer como reflexão qual o nível de competência que a alta liderança, que a liderança intermediária e o executante, na dimensão influenciar a cultura na organização. Por exemplo, tem o assunto gerenciamento de mudança. Qual o nível de competência que eu devo desenvolver para a alta liderança, para a liderança intermediária e para executante do trabalho, executante de atividades, em relação à terceira dimensão, que é influenciar uma cultura de segurança, uma cultura de gerenciamento de mudança na organização. Ou seja, como eu posso formar, criar conhecimento, criar compromisso e competência na alta, na média e do executante, para que essas pessoas influenciem a cultura. Portanto, o que eu quero trazer como reflexão para vocês, que são profissionais de segurança, é que, ao desenvolvermos um programa de competência, que normalmente é uma matriz tridimensional, porque é uma matriz que define o que treinar, para quem treinar e com que profundidade, com que nível de proficiência eu vou treinar. Só que eu quero trazer uma nova dimensão, que seria a quarta dimensão, que seria nas três atividades. Realização de uma atividade, realização da ação da atividade, tomada de decisões e influenciar a cultura da organização. Quando nós pensamos nessas três dimensões, uma série de cuidados e uma série de aspectos, quando vou treinar, por exemplo, em análise de risco, em gerenciamento de mudança, em atividades críticas, em comunicação, em segurança de processo, em emergência. Então, ao se avaliar alta liderança, média liderança e executantes, e pensar que cada um deles realiza atividades, toma decisões e influencia a cultura. Anotem essas três dimensões e pensem como o programa de desenvolvimento de competência nas suas organizações ele está atendendo de uma forma alta, média ou baixa essas três dimensões. Por quê? Porque eu preciso formar competência e, ao formar competência, eu preciso que os profissionais contribuam para a cultura, tomem decisões de forma adequada e realizem as atividades de forma adequada e com segurança. Eu queria trazer essa reflexão. Eu tinha anotado 3 itens. Um outro item é a relação do desenvolvimento de competência e falhas humanas, mas isso eu vou deixar para uma outra oportunidade, porque eu não quero tirar a importância dessa reflexão que eu estou querendo trazer para vocês, que é como o desenvolvimento de competência em determinados temas para as diferentes níveis na organização está contribuindo para essas funções na realização das atividades, na tomada de decisões e na contribuição para a formação de uma cultura forte. Não apenas cultura de segurança como um todo, mas cultura naquele tema específico a qual aquela competência está sendo transferida para a alta liderança, para a média liderança e para os executantes. Então, essa reflexão eu gostaria de trazer para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem
nela, né, nessa provocação, nessa reflexão que eu estou trazendo. E como nós somos colegas e vocês são parceiros, alunos da RSE, sem dúvida nós vamos ter tempo para refletir sobre esse desafio de não apenas transferir conhecimento, mas transferir conhecimento que permita essas 3 dimensões: realização de atividade, tomada de decisões e influenciar a cultura da organização. Bom, eu queria, assim, encerrar o nosso webinar. Eu gostaria de agradecer muito ao meu amigo Scott. Há muitos anos, nós nos conhecemos há uns 20 anos, mais ou menos, ou mais. Nós nem podemos falar quanto tempo, porque nos envelhece, né, Scott? Mas nos conhecemos... I used to have hair. Nos conhecemos... Costumava ter cabelo. Eu tive sempre muito orgulho e um grande prazer de estar nos Estados Unidos com o Scott em várias oportunidades, de trazer Scott para o Brasil em várias oportunidades. É sempre um prazer muito grande. E eu gostaria de agradecer a equipe da RSE, que nos apoia e nos apoiou vários dias, né, fazendo com que esse evento possa ser realizado. E, principalmente, eu gostaria de agradecer vocês que são nossos alunos, vocês que são meus colegas, colegas do Scott, colegas que juntos estamos buscando transformar, né? Transformar a indústria brasileira, transformar a indústria mundial numa indústria mais segura, né? Formando profissionais com competência, mas muito mais importante do que apenas o conhecimento, com uma cultura forte. Formando profissionais que formem profissionais. O verdadeiro profissional é aquele que assume o compromisso de formar futuras gerações, que assume o compromisso de formar profissionais dentro da sua organização. Esse é o verdadeiro líder de PSM. O líder de segurança de processo, que incorpora conhecimento e apenas executa a sua atividade com esse conhecimento, ele não é um líder. Ele é um profissional executante de atividade. O verdadeiro líder é aquele que, além de executar a sua atividade de forma segura, atendendo aos requisitos de segurança operacional, segurança de processo, ele é um formador de pessoas. Ele forma pessoas, ele forma futuras gerações na organização que ele atua, nos fóruns e nos comitês onde ele atua. Então, muito obrigado a todos vocês. Como alunos da RSE, eu prometo a vocês que nós teremos outros eventos desse, convidaremos talentos, convidaremos profissionais de grande destaque no mundo, como o Scott, e eu não poderia convidar outra pessoa para ser o primeiro a vir participar dessa série de webinars, dessa série de palestras internacionais. Eu não poderia convidar outra pessoa que não fosse Scott Berger. Scott Berger é um dos melhores profissionais do mundo em segurança de processo e eu tenho grande orgulho de dizer que é um grande amigo dos Estados Unidos. E, Scott, muito obrigado por todo o carinho e por toda a relação que nós tivemos buscando apoiar a segurança de processo no mundo e principalmente a segurança de processo no Brasil. Eu não tenho dúvida que há 20 anos atrás, quando começamos a trazer o CCPS para o Brasil, quando começamos a trazer o assunto de segurança de processo para o Brasil, quando nós começamos a falar que tínhamos que construir uma carreira, o engenheiro de segurança de processo. Não existia isso no Brasil. Então, eu tenho orgulho de ter sido criador, praticamente, dessa função no Brasil, de ter criado essa função dentro de uma organização brasileira e de hoje ver tantas empresas selecionando, formando engenheiros de segurança de processo. Muito obrigado, Scott, muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento, onde nós teremos mais oportunidades de trocar experiências e de crescermos juntos. Agradeço a todos vocês mais uma vez.
I hope so. I hope so. Thank you, everybody. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado.